Comecei a trabalhar com audiovisual em 2003. Comecei a realizar uma série de mostras de animação japonesa aqui em Goiânia, em um grupo chamado Tenak, que era um fansubber. Eles legendavam animes japoneses do inglês para o português e distribuíam gratuitamente esses animes em fitas VHS. E era um fansub reconhecido no Brasil, assim, as pessoas já conheciam o Tenak. Ao ponto de, na AnimeCon, que era um dos maiores eventos de anime que existia no Brasil na época, eles terem uma sala para eles lá dentro e tudo mais. E aí acabei acompanhando eles, eu trabalhava numa banca de revistas na época e comecei a ajudá-los na organização dessas mostras. A gente levou as mostras pro Martins Sererê e a gente fazia todo mês uma exposição, uma mostra lá de animes, junto com o Carlos Brandão, lá no Martins Sererê, chamava Domingo Tem Anime. Trabalhei com eles de 2003 até 2010, mais ou menos. A gente fez mais de 40 mostras nesses 7 anos, algumas muito grandes na Unip, com 4.000 pessoas por dia e tudo mais. Eu sempre escrevia contos, crônicas, poemas. Cheguei a publicar alguns em zines, algumas coisas nesse sentido, mas em 2013, o Belém, que é meu sócio aqui na F64, ele decidiu vir para o Brasil, morava em Paris, fez um mestrado em cinema lá e me convidou para ser sócio dele na F64, isso em 2013. Eu fiquei muito receoso, porque não tinha trabalhado com cinema, tinha trabalhado só com eventos e tudo mais, mas optei por continuar na sociedade com ele e fazer o evento, e fazer a produtora acontecer. Em 2015, eu saí da F64, continuei trabalhando na F64 como produtor, mas não mais como sócio. E em 2016 eu abri a minha produtora, que é a Havana, que ela trabalha junto com a F64 em vários projetos, mas também trabalha com outras produtoras, como a Flume, como a Ideia, como algumas produtoras de São Paulo, algumas escolas de cinema de São Paulo, eu cheguei a trabalhar junto com eles. Mas na trajetória da F64, em 2013, a gente começou a produzir o filme Corpo Aberto, da Marcela Borella, sem recurso público algum. A gente ficou 3 meses filmando a Quasar, em um processo documental da criação do novo espetáculo do Henrique Rodovalho. Esse filme ainda não foi lançado, a gente espera poder lançar ele ano que vem. Em 2015, me lancei na empreitada da direção. Dirigi o meu primeiro filme, chamado No País do Futebol, que é um documentário sobre o futebol americano, a realidade dos atletas amadores no esporte, na verdade, em que a gente discute como o futebol atrapalha comercialmente os outros esportes do Brasil, já que eles não recebem nenhum tipo de recurso. E esse filme trata sobre os atletas de futebol americano que vão para participar de uma Copa do Mundo nos Estados Unidos. A gente acabou documentando esse processo todo deles, com recursos próprios, sem nenhum tipo de incentivo. O filme foi lançado no começo desse ano, em 2019, na ESPN, e a gente acabou de comercializar ele com a Amazon, e aí ele vai para os Estados Unidos e países de língua portuguesa. Devido à minha expertise de produzir eventos e do interesse do Belém de produzir alguns eventos, a gente acabou produzindo em 2017 a primeira edição da BIS, que é a Bienal Internacional do Cinema Sonoro. A BIS ela é um festival único no mundo, porque ela tem como foco o som no cinema. A gente não tem notícias de nenhum outro festival que trabalhe dessa maneira. Em 2017 foi a primeira edição, a gente teve uma segunda edição agora em 2019, junto com a Bizarte. E a Bizarte é sim agora o nosso carro-chefe de produção em relação a eventos. É um festival que trata de música, cinema e games e tem um foco baseado em um tripé de formação, mercado e entretenimento. Então tem shows musicais, festival de cinema, competições de games, assim como uma parte voltada inteiramente para formação, com palestras gratuitas chamadas Arte X, que são Q&As e debates e palestras sobre temas voltados para a economia criativa e para cidades criativas. A F64 nesses 6 anos lançou vários projetos, são 4 longa-metragens, entre eles o Taeguauan, que é um documentário sobre a tribo Avacanoeira, dirigido pela Marcela Borella e pelo Henrique Borella. Ele estreou no Festival de Tiradentes e logo depois esteve no Cinema do Hell, que é um festival de documentários da França. O segundo longa-metragem para cinema que a gente lançou é O Último País, é um documentário, uma coprodução com Cuba e Angola, da diretora Greta Marim, que estudou e fez mestrado com Belém em Paris.
O documentário estreou no Festival de Málaga, teve uma exibição antes no World Cinema Amsterdã, devido a uma bolsa que a gente conseguiu do festival. Depois é exibido no Festival de Málaga e no Festival do Rio. A gente tem um outro longa que foi direto para a TV, que é Raízes, uma coprodução com a França, e que é dirigido por uma brasileira em francês. E o No País do Futebol, que é o longa-metragem que vai direto para a ESPN. A gente fez uma série de TV chamada Pelas Beiradas, em coprodução com a Ideia, a direção do Ranulfo, e fizemos 5 curta-metragens e a gente ainda não lançou nenhum desses curta-metragens como uma estratégia da produtora, com o intuito de lançá-los todos no mesmo ano. De vários diretores, nenhum desses curta-metragens são do mesmo diretor, são 5 curta-metragens de diferentes diretores. E a gente está aguardando agora o fundo para poder lançar um projeto já aprovado, que é o Corpo Aberto, que a gente filmou com a Quase, que a gente ganhou o edital de finalização, mas ainda não tivemos recursos para entregar, assim como o Cu de Boi, que é um longa-metragem sobre futebol, um documentário sobre futebol do Belém. Então nossos objetivos ano que vem são lançar esses 2 longa-metragens no circuito de festivais. Esse ano a gente lança o Último País do circuito de cinemas, que a gente ganhou um edital do FSA de distribuição para cinemas. E estamos começando já a produzir a Bizarte, que se antes a Biz era um festival bienal, agora a Bizarte é um festival anual. O Belém fez o curso de Economia na Unicamp, a gente estudou junto no 2º grau, a gente era amigo já há muito tempo, a gente é amigo quase há 20 anos. E o Belém foi para Paris fazer um mestrado em Economia e também fez um mestrado em Cinema e começou a trabalhar com cinema lá. Quando ele percebeu a forma como a Ancine estava sendo gerida, e a forma como os recursos estavam sendo distribuídos no Brasil e a forma como o cinema estava crescendo no Brasil em 2011, 2012, ele decidiu voltar para o Brasil, procurou algumas pessoas, chegou até a conversar com outras pessoas com a possibilidade de abrir ou não uma produtora. E eu estava conversando com ele porque eu queria fazer um curta-metragem e mandei para ele um roteiro meu e a gente falou, vamos filmar esse curta-metragem sem dinheiro nenhum, só com o intuito de fazer o filme. E não estava andando, porque ele chegou no Brasil e estava viajando muito no começo do ano para ver os parentes, tinha tempo que ele não via no Maranhão, em São Paulo, em Goiânia. Em determinado momento ele me ligou, que ele queria falar comigo, ele foi lá na minha casa, na casa da minha mãe na época, e eu estava com febre, sozinho em casa, 40 graus, embaixo do cobertor vendo TV, aí ele sentou e falou assim, Adi, então, quero abrir uma produtora, você topa ser meu sócio na produtora? Eu falei, uma produtora de quê? De cinema. Eu falei assim, não quero ser sócio de produtora de cinema, não. Não é meu interesse ter uma produtora de cinema. Eu era professor de yoga na época. Eu dei aula de yoga durante 7, 8 anos. E na mesma época eu era presidente de um time de futebol americano em Goiânia. Não ganhava dinheiro nenhum, mas adorava. Tomava um tempo enorme, mas eu adorava. E aí certa vez ele foi lá na minha casa, me chamou pra ser sócio. Eu falei assim, não tô afim. E aí na outra semana ele me mandou uma mensagem. Falou assim, não, vamos ter uma reunião. E fomos ter uma reunião, eu, ele e o Vitor. E aí o Belém tinha isso aqui, assim, de papel, com planejamento trimestral, onde a empresa tem que estar daqui 10 anos, onde ela tem que estar daqui 5 anos, com a lei 12485 inteira, com cases de outras produtoras no Brasil, entendimento econômico sobre esse processo, e que existia já essa questão de haver uma porcentagem dos recursos do FSA para regiões fora do eixo. E aí ele falou assim, só estudar isso aqui que a produtora está aí dentro já. E era um monte de papel. E o Belém é economista, muito organizado, e aí chegou com esse calhamaço. E eu falei, então vamos abrir uma produtora. E abrimos a produtora, e durante 2 anos ela não tinha sede. A gente não tinha sede, não tinha nada disso. E o Belém é um cara que desenvolve projetos muito bem. Então, assim, logo num dos nossos primeiros editais, que foi o Longa Doc 2013, que existiam 8 vagas, a gente fez uma coprodução da Ideia com o Cu de Boi, que era esse documentário de futebol, e conseguimos aprovar o Taego, que é o filme da Marcela e do Henrique, nós éramos o proponente desse projeto, era uma coprodução com a Barroca, mas éramos os proponentes, e o Cu de Boi em uma coprodução com a Ideia, e dos 8 projetos aprovados, a gente teve 2 projetos dentro dessa lista, assim. O primeiro foi até Cu de Boi, o segundo foi o Divinas Divas, da Leandro Leal, e o terceiro foi o Taego, assim, em relação à nota. E aí o Belém é um grande desenvolvedor de projetos, ele é muito bom desenvolvendo os projetos.
E acho que até por isso que a gente conseguiu aprovar tantos projetos nesses 6 anos, assim, conseguir produzir essa quantidade de projetos, né? São 6 longa-metragens aprovados, 4 lançados. E curta-metragens, 6 curta-metragens, uma série de TV e esses festivais, né? Tudo isso a gente conseguiu recursos para ser produzidos. Assim, na verdade, era uma ideia do Belém de conseguir fazer com que a produtora fosse para frente, e com essa capacidade dele de desenvolver projetos e última capacidade de lidar bem com as pessoas, acabou que a gente conseguiu juntar essas capacidades e fazer a produtora acontecer, mas já existia um estudo econômico de como a gente poderia fazer para conseguir esses recursos, e sempre há esse estudo no plano de negócios do projeto, né? Cada projeto tem o seu plano de financiamento, a gente estuda ele muito bem antes, a gente prepara o projeto muito bem antes, e com isso acontece que várias pessoas querem coproduzir com a gente. Então hoje a F64 tem 40 projetos em diversas fases de desenvolvimento, né? Enquanto a gente tem, sei lá, uns 10 projetos desses que é somente com sinopse, outros 30 são projetos que já têm roteiro fechado, argumento fechado e por aí. O foco da F64 sempre foi a coprodução internacional. Nunca houve no entendimento da produtora uma outra linha de entendimento de como a produtora poderia existir se não pela coprodução internacional. Porque a gente entende a capacidade que a gente tem de internacionalização, e não só isso, o impacto econômico que gera uma internacionalização. Ou seja, se você tem uma coprodução com a França, é muito mais fácil você vender um projeto para o mercado francês do que se você só um projeto brasileiro. Ou seja, entendendo a diretriz do projeto e percebendo que é possível uma coprodução internacional, a gente opta sempre pela coprodução internacional, porque a gente sabe o impacto econômico que isso vai gerar e o impacto intelectual desse processo, né? Se você junta pessoas de diferentes países para trabalhar em um projeto, todo mundo tem um ganho nisso, né? A produtora nunca fez institucional, nunca fez propaganda, a gente nunca trabalhou com propaganda. A gente já trabalhou com registros de algumas coisas por pedidos, a gente já filmou alguns espetáculos da Quasa por pedidos, mas esse foi o máximo que a gente fez. Então, assim, o foco da produtora é a coprodução internacional para TV e cinema. Isso independe se é um doc ou um FIC. Uma coisa interessante é que, mesmo não tendo esse foco, os 6 longa-metragens que a gente tem hoje, 4 já lançados e 2 a serem lançados, todos são documentários, todos são longa-metragens documentários. Existe uma fronteira, né, dessa discussão do que é documentário e ficção, mas enfim, são 6 documentários. E a gente até chegou a gente ter uma coprodução com a França de um longa-metragem de ficção. A gente ganhou um edital, a gente tem 30% desse projeto, mas acabou que esse não foi para frente devido a questões entre o CNC e a Ancine, o recurso não foi liberado, a gente acabou desistindo do projeto, mas o nosso próximo foco agora é o lançamento de um longa-metragem de ficção, mas para isso a gente precisa entender o mercado e não está fácil de fazer com que se consiga verba para produção de longa-metragens no Brasil, né? Esse ano não saiu edital nacional nenhum, assim, não saiu resultado de nenhum edital nacional por conta disso. Então a gente está entendendo como que a gente vai conseguir se manter em um mercado tão frágil como o nosso está agora. E talvez até por isso a gente comece a entender formas de trazer recursos para a empresa através de talvez institucionais ou clipes musicais, desde que com lua com o nosso objetivo de projeto aqui dentro da produtora, que é sempre, de alguma forma, trabalhar o social ou o cultural, não somente uma questão comercial. Não existe perspectiva, né? Acho que essa é a realidade. Acho que a gente tem que entender a realidade. Houve durante o governo Collor também uma queda da produção do cinema do Brasil, uma anulação, né? Praticamente não existia mais cinema no Brasil. Mas acho que a gente vive agora uma outra realidade diferente daquela, né? Diferente daquela em que nada era produzido, acho que vai ser bem difícil nada mais ser produzido no Brasil, mesmo nesse governo atual que desmonta todo o processo da Ancine, que a Ancine vem montando nesses últimos anos. Eu acho que o estado de Goiás, ele tem as suas qualidades em relação a editais culturais, de certa forma. Por entender que a gente tem aqui um edital de mecenato, que é a Goiás, a gente tem aqui um edital de fundo, que é o próprio fundo, que mesmo não tendo pago algumas coisas anteriores, ele existe. O que eu quero dizer em relação ao que ele existe é porque existem vários estados que ele não existe. Então entenda que eu não estou defendendo o governo anterior por achar que ele é um patrono da cultura, não de maneira alguma, mas existe.
E é por existir que existe essa quantidade de produção cinematográfica, né? A Nago Filmes, que é a Associação de Produtores Independentes daqui do estado, creio que são 28 produtoras que existem. E essas 28 produtoras, há 6 anos atrás, quantas delas existiam com CNPJ? E elas existem, de certa forma, porque existem editais que, mesmo dando pouca grana, viabilizam a produção de projetos, né? Então, o Hotel Mundial do Jarléu, por exemplo, ele é um filme feito com recursos de curta-metragem. E quantos outros filmes em Goiás de longa-metragem não foram feitos com recursos de curta-metragem? O cara tinha 150 mil e falou, vou fazer um longa. E existem alguns projetos que aconteceram dessa maneira, que é péssimo para um mercado que se propõe a crescer, mas é ótimo para um mercado que se propõe a crescer. O que eu quero dizer com isso? Existe o projeto, né? Existe o filme. Por mais que pagou mal as pessoas, por mais que mal existe grana para fazer um DCP e fazer um HD e mandar para um festival, o filme existe de alguma forma. E é por conta do filme existir que propicia as pessoas que estão chegando no mercado verem a possibilidade de realizar dentro da atividade cinematográfica. E que eu acho que isso é interessante, de certa forma. Agora, em relação à nossa produtora, a gente tem hoje 5 projetos não pagos pelo fundo. Então, o Corpo Aberto, que é o filme feito com a Quasar em 2013, a gente ganhou um edital de finalização com ele de R$200 mil. Esse é um filme que ele teve recurso da prefeitura, ele teve recurso da Goiás, mas muito pouco. Isso só pagou a equipe de trabalho e os custos de filmagem. Nunca foi pago um montador realmente para deixar esse filme pronto. A produtora nunca recebeu R$1 desse projeto. Nunca foi feito som desse filme, nunca foi montado, ele não está montado. A F64 hoje tem um longa-metragem para ser finalizado em um edital aprovado. A gente tem uma comercialização no país do futebol, que é o filme de futebol americano. A gente tem uma resposta quanto a esse entendimento de um plano de financiamento de um projeto no país do futebol, quando a gente entra no edital para comercialização, a ideia era que o dinheiro saísse antes dele ir para a TV e a gente conseguisse colocar ele em salas de cinema, porque existia aí uma grande demanda, principalmente dos times de futebol americano no Brasil, que queriam levar suas famílias para o cinema, para assistirem ao documentário no cinema. E aí o dinheiro nunca saiu e a ESPN queria o filme, então a gente vendeu o filme para a ESPN. Se a gente for lançar ele hoje para o cinema, ele não vai ter o mesmo apelo que ele poderia ter antes de ir para a TV. Ou seja, os próprios editais, eles atrapalham o andamento dos projetos, porque eles não pagam a tempo. Então você acaba perdendo janelas. E às vezes o que você coloca no seu projeto, que é, vou colocar em tantas salas um edital de comercialização, por exemplo. Você não consegue fazer porque eles demoram 2 anos para pagar. E você já lançou o seu filme. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um edital, que edital é esse, né? Como é que esse edital pode realmente fazer com que os projetos alavanquem, ganhem comercialmente, ganhem visibilidade para o Estado? É difícil esse entendimento executivo, comercial de um plano de financiamento de projeto, porque ele nunca vai se dar através dos editais da forma como ele é feito. A gente tem 5 projetos, né? Acho que são, se eu não me engano, são 3 comercializações, uma finalização e um festival. Então, assim, o que mais perde, na verdade, são as comercializações que demoram a mais para ir para o cinema, perde-se janelas, né, e tudo mais. A produtora está pensando em colocar os seus projetos que estão em desenvolvimento em fundos internacionais, conseguir recursos internacionais para desenvolvimento e aguardar o entendimento do próprio Estado de como esses filmes vão ser financiados, porque agora não há nenhum entendimento, né? Nem no Estado, que não paga os editais anteriores, e ninguém sabe com esse novo governo para onde esses novos editais vão, nem em relação a editais federais, porque esse ano não teve nenhum resultado, né? E se a gente for aguardar ainda dessa maneira, há de se entender que você vai desenvolver um projeto, escrever ele num edital, e talvez só daqui a 1 ano e meio você vai ter um recurso para poder executar esse projeto, o que é péssimo para o mercado, então, assim, a gente estava em uma crescente muito grande. E agora existe uma dúvida muito grande de como é que a gente vai atuar nesse mercado e a gente optou por colocar esses projetos em fundos internacionais e conseguir dinheiro para desenvolvê-los e talvez, após conseguir um recurso para desenvolvimento em fundo internacional, conseguir uma coprodução de fora e o dinheiro todo de fora, talvez. Isso é uma grande incógnita, ninguém sabe como é que isso pode se dar. Porque os projetos anteriores que foram desenvolvidos, não cabe a eles conseguir recursos totais internacionais. Porque eles não foram desenvolvidos dessa maneira e a gente não vai inventar coisas dentro de um projeto depois que ele está desenvolvido só para conseguir um recurso internacional integral. Não acho que essa realidade sob demanda vai atingir fora do eixo, a não ser
produtoras pontuais no Pernambuco, ou talvez em Minas, ou talvez uma ou outra no Sul. Porque eu acho muito difícil um canal sob demanda chegar em mim para que eu produza um projeto. Porque até acredito que eles não achem que nós, fora do eixo, temos capacidade de entrega como São Paulo e Rio tem. Eu acho muito mais fácil eles chegarem em São Paulo e no Rio, solicitarem um conteúdo sob demanda específico, e essa produtora de São Paulo e do Rio chegar até nós numa coprodução e a gente executar, porque o projeto se passa em Pirinópolis. E aí precisem de uma produtora de base para fazer. Então, assim, o nosso forte é desenvolvimento de projetos. Sempre foi. E a gente não trabalha só com projetos nossos. Na verdade, a maioria dos filmes que a gente lançou não são... Não sou eu como roteirista e diretor, não é o Belém como roteirista e diretor, são outras pessoas. E que a gente pega esses projetos e traz para cá. Então eu acho muito mais fácil a gente desenvolver um projeto e chegar nesses conteúdos, nesses canais, nessas janelas, seja do streaming, seja de outras formas, e propor para eles um projeto. Então a gente tem uma série que trata bem disso, que fala sobre folclore, e é uma série de suspense e terror, e a gente está pensando em montar esse conteúdo como um todo e chegar nos canais sob demanda. Agora a gente tem uma abertura com a Amazon, por exemplo, porque a gente tem uma comercialização de um longa nosso com a Amazon. A Amazon sabe que eu sou capaz de entregar um filme, já que eu entreguei um filme para eles, que eu já havia filmado e depois que eles entraram no projeto. Ou seja, é muito mais fácil eu chegar para eles com um projeto e eles bancarem esse projeto, ou darem os recursos para esse projeto, que eles me pedirem alguma coisa. Então, na verdade, eu acho que é o contrário, né? É mais fácil eu, com um projeto desenvolvido, apresentar ele para canais sob demanda, do que eles me solicitarem alguma coisa. Acho que eles não vão solicitar nada para quem for fora do eixo, a não ser produtoras pontuais, a Casa de Porto Alegre, enfim, outras produtoras de Pernambuco, uma produtora na Bahia, que é a Tendendê, que é uma produtora que já entrega muito. Mas acho que quem não entrega muito, eles não vão solicitar, né? Eles vão chegar numa produtora goiana e solicitar uma coisa para TV ou on demand ou para streaming, né? Acho um pouco improvável. Eu acho que na F64 a gente já estava realizando nossos sonhos, né? Na Havana eu já estava realizando meus sonhos, assim. Eu vou te dar 2 exemplos que para mim são onde eu queria estar agora e eu não consegui estar porque a gente perdeu isso de alguma forma. Eu tive no BAN ano passado. BAN é o Bogotá Audiovisual Market. Junto com o Ventana, talvez sejam os maiores mercados da América do Sul, de cinema e TV. Conheci um projeto lá muito bonito chamado Knockout, de um produtor colombiano que estava procurando uma coprodução. E além da Havana, eu também sou sócio da Sierra. A Sierra é uma empresa de pós-produção, uma finalizadora. A gente tem 2 ilhas que vocês conheceram, uma ilha de mixagem de som, uma ilha de correção de cor e de montagem. E a gente já trouxe alguns filmes para serem finalizados aqui. Então, o filme novo do Bento, do Robinei, o Bento, foi todo finalizado aqui na produtora. A série Insustentáveis, de uma produtora paulista, que está lançada agora na TV Cultura, junto com uma produtora matogrossense, foi finalizada inteira aqui na produtora. Então a gente tem uma finalizadora chamada Sierra. E eu estive em Bogotá e conheci esse projeto Knockout, um projeto belíssimo, um documentário sobre um boxeador colombiano, que me chamou muita atenção. Então eu fui e fiz uma coprodução com eles. Assinei contrato, tudo perfeito, tudo bonito. E eles queriam lançar isso ano passado. E eles queriam lançar o filme esse ano, na verdade, e a gente ia finalizar ele no final do ano passado. E eu estive lá em julho de 2018. E no meio disso tudo, o projeto foi inscrito em vários editais mesmo, com o intuito de buscar grana para a finalização, mas também era a entrada brasileira na coprodução internacional. E aí o Bolsonaro decidiu não soltar nenhum resultado do ano passado. O projeto travou, os editais daqui travaram, tudo travou. A gente não conseguiu nenhuma resposta, eles precisavam lançar logo o projeto. E aí a gente foi lá e saiu da coprodução, um projeto que eu gosto muito. Pior que esse projeto foi um projeto boliviano e chileno chamado Perro, que é um filme foda, em breve vai estar aí, nos maiores festivais do mundo, sério. Eu conheci o Álvaro Manzano, que é um produtor boliviano da Monster, que é a produtora dele, e o filme foi selecionado para o laboratório da Bienal de Veneza, que são 12 projetos, 6 internacionais, ele estava entre os 6 internacionais. E o projeto foi selecionado em maio para a residência de Cannes. Então o diretor vai passar 6 anos agora em Cannes, antes da filmagem, com o projeto. E é um projeto que eu queria muito ser coprodutor dele. Muito, porque é um projeto que eu acredito muito, que eu gostei muito do projeto.
um projeto foda pra caralho, que fala sobre o social na Bolívia. É a história de um menino que é grudado no seu cachorro e sem pai, vive na rua. Um filme lindo e que eu não posso participar porque o Brasil não lida de forma séria com o audiovisual. Então, assim, a gente fechou uma coprodução também e que teve que ser desfeita porque o recurso não existe, o recurso não acontece. A gente não consegue recurso. Então, onde eu queria estar? Onde eu estava, na verdade, assim, conseguindo coproduções, porque para mim é muito importante a coprodução. Eu ganhei o edital de desenvolvimento de um roteiro chamado Quarta-feira, que o roteiro é meu. Eu sou de uma família libanesa que veio para o Brasil e eu vou desenvolver esse roteiro agora, até fevereiro, de um longa-metragem que trata da minha família. Na verdade, são 8 filhos, são 8 tios, né? Meu pai e 7 irmãos. E essa realidade em 78, durante Goiânia, no fim do AI-5, Goiânia tinha uma grande quantidade de movimento estudantil contra a ditadura. E esse filme vai falar sobre isso. Então, eu tô onde eu queria estar, na verdade, né? Desenvolvendo os roteiros meus que eu gostaria de desenvolver, que eu não sei se eu vou dirigir, eu posso dirigir ou não, mas trabalhando com coproduções internacionais que eu acredite e buscando coprodutores internacionais que eu acredito que vão agregar o projeto. Então, assim, eu tô nesse lugar, mas não estamos mais, parece, né? A gente não tá mais nesse lugar, assim. Então eu gostaria muito de fazer com que a Bizarte crescesse cada vez mais, é o nosso objetivo, trazer uma consciência de economia criativa para Goiás, para Goiânia, fazer isso crescer. E a gente tem dúvidas até se isso deve permanecer ou não em Goiânia, ou como isso deve acontecer, se é uma itinerância ou não, porque onde está esse recurso, na verdade, né? Gostaria de estar finalizando os projetos que a gente começou e gostaria de estar desenvolvendo os projetos que eu acredito, que já estão iniciados, todos eles de alguma forma estão iniciados, assim. É uma pena a gente perder coproduções como a gente está perdendo, porque são projetos fortes e projetos bons, projetos que eu acredito e projetos que o mundo acredita, porque esses projetos estão sendo selecionados em fundos internacionais, laboratórios internacionais, grandes, dos maiores. E ter essa pesquisa de estudar quais são esses projetos e conhecer esses produtores e perceber que eles têm a mesma língua que você, pensam igual você, e você quer trabalhar com esses caras e você não consegue, é meio triste, mas eu acho que a nossa estratégia agora é dar um passo para trás, conseguir fundos internacionais para desenvolvimento e, com os projetos envolvidos, entender onde a gente pode conseguir recursos para que ele seja real e factível. Mas acho que é isso.